Eu só queria ter um pouquinho de paz assistindo os jogos do Santos. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando o que foi este empate por 0-0 na Arena Barueri neste sábado do Santos, frente à equipe do Ceará. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99 704 0944, 13 99 782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 1877. Conheça o trabalho também nas redes sociais. Está conhecendo aqui o Canal 10 hoje? Então peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado, deixar o like, que também é importante para o nosso trabalho ser mais reconhecido, e se quiser também torne-se membro do canal. 0-0 Santos e Ceará, uma maldade com o torcedor do Santos, com 26 mil pessoas que lá estiveram, né? Aliás, como é um absurdo você ter um estádio desse tamanho em que você tem que deixar uma arquibancada inteira, a parte superior vazia, porque você tem meia dúzia de gatos pingados do time visitante, da torcida visitante na parte de baixo. É um negócio surreal. Só no Brasil para acontecer um negócio desse, né? Na Inglaterra os caras jogam e tem uma cordinha dividindo. Como é surreal também o torcedor com ingresso ficar do lado de fora e entrar no segundo tempo. E como o rapaz me mandou mensagem no Twitter, desistiu e foi embora, né? Então é uma vergonha. Desculpa começar com isso, porque tudo nesse jogo foi uma vergonha. Uma vergonha o torcedor ser tratado dessa forma. E é uma vergonha os caras que foram no sábado, que esperaram ansiosamente por esse jogo. Muita gente que não viu o Santos há muito tempo em campo, né? Que teve a festa antes, tudo bem, legal. Aí em campo você vê uma coleção de erros de jogadores, do treinador, né? E eu vou falar assim do treinador e não adianta vir querer tolir o meu trabalho e cercear o meu direito democrático de dizer o que eu tenho vontade de dizer e o que eu penso, porque eu continuo achando que o Bustos pode fazer um trabalho melhor, porque ele já fez, e ele insiste com um sistema que não funciona, um sistema tático que não funciona. E eu vou terminar com a cereja do bolo, que é a maldita arbitragem, que toda vez ferra o Santos. É um troço impressionante. Mas no jogo da Sul-Americana ajudou, não tinha VAR. Ok, mas quando tem VAR, o camarada tem a obrigação de olhar direito a maldita da imagem e não fazer o que ele faz. Mas é aquilo, a gente já sabe que todo jogo o VAR vai ferrar o Santos. O árbitro vai querer aprontar, vai querer fazer uma das suas asneiras, uma das suas bobagens, que é o que mais a arbitragem brasileira faz. Tanto é, meus caros, que vocês viram, foram indicados árbitros brasileiros para a Copa do Mundo, não é verdade? Foram. Sabe quantos vão a trabalhar no árbitro de vídeo? Nenhum. Porque os caras que têm a moral de ficar olhando para um raio do monitor, eles não conseguem enxergar. Então a fama do VAR brasileiro, ela ultrapassou fronteiras. Os caras são tão ruim, que eles não foram para a Copa do Mundo para olhar uma câmera, para olhar uma televisão. É isso, né? Enfim. Mas vamos por partes, como diria o outro. Eu prometi no pré-jogo para algumas pessoas, em grupo de WhatsApp, conversando com alguns amigos, que eu não ia cornetar a escalação do Bustos. Angulo e Marcos Leonardo de novo na frente, sem ter uma viva alma para conectar os dois volantes aos atacantes, aos 4 atacantes do time. Não, mas a armação é pelos lados. O Batistão arma de um lado, o Julio arma do outro, e você tem 2 jogadores enfiados ali. Tá. Eu te pergunto, funcionou de novo? Contra o Goiás não funcionou. E ele insistiu no erro. Por que ele não escalou o time como ele escalou contra o Curitiba? Contra o América? Ele vai e repete a escalação que deu errado. E aí o que eu posso fazer? Se ele escala o time errado, eu sou obrigado aqui a dizer. Aí eu tenho que ler em comentários que eu exagero, que eu corneto,
que eu não deixo o técnico trabalhar. Como assim não deixo o técnico trabalhar? Ele já mostrou que pode fazer diferente, por que não faz? Aí você tem em campo os dois centroavantes batendo cabeça e em algum dado momento o senhor Marcos Leonardo, que é ótimo jogador e eu defendo, sai num contra-ataque e o Santos tomando com a melhor chance no contra-ataque. Sabe por quê? Porque o Ceará do Dorival estava melhor em campo no primeiro tempo. Mais posse de bola, trocando passes na entrada da área do Santos, porque o meio de campo do Santos não existia, estava lá o Zanocelo e o Fernandes se matando para marcar, porque o Angulo estava lá trotando, porque ele não é jogador para ficar voltando, ele é para ficar lá enfiado na frente, só que está lá junto com ele o Marcos Leonardo, então ele dá aquela trotadinha, e fica um vazio imenso no meio de campo do Santos, e o Ceará trocando passe na frente da área, e pumba, e João Paulo defendendo. E os caras chegando com perigo. E aí o Santos, no contra-ataque, o Marcos Leonardo vai lá, em vez de cruzar pro Batistão que estava entrando, ele chuta na lua. Aí depois tem uma outra chance, Zanocelo faz uma baita jogada, dá pro Marcos Leonardo, ele de cabeça baixa, chuta torto. Bom, aí vamos ao segundo tempo, né? Batistão, o melhor em campo do Santos talvez, que foi tirado do time inclusive, quando ele poderia ao menos ter continuado lá no lugar do Marcos Leonardo, porque estava uma zona toda no final, né? Não tinha mais esquema, estava uma bagunça só, bagunça por bagunça, te deixava o Batistão cansado lá na frente sem correr, sem voltar, do que deixar o Marcos Leonardo. Mas enfim, aí o Batistão vai lá, arma, deixa com manteiga pro Angulo fazer o gol. E ele recebe aquele espírito do Nilson. Baixou o Nilson no Angulo. O gol que ele perdeu, as pessoas não gostam que eu fale essa expressão, mas eu vou dizer, é uma vergonha o gol que o Angulo perdeu. Não pode perder um gol daquele. Tu imagina se é na final da Copa do Brasil, ou da Copa Sul-Americana, ou domingo que vem contra o Palmeiras, o camarada perdeu um gol desse. Não pode perder um gol desse. E perdeu. Aí a gente tira um pouco da conta do Bustos, ou deixa, não sei, porque foi ele que colocou em campo. Mas tira da conta do treinador, o esquema já não é bom. Aí os dois centroavantes, um perde um gol, o chuta torto, erra uma decisão e o outro perde um gol incrível, era uma brincadeira que podia estar no mínimo 2-0. Então os jogadores hoje dividem a responsabilidade por 3. Primeira do treinador, que usou um esquema errado, de novo. Segundo dos jogadores, que são profissionais. Ah, mas um está se adaptando, o outro é jovem, não interessa. Não pode tomar esse tipo de decisão equivocada, né? Ok, aí o Santos vai e faz um gol. Uma baita jogada, uma roubada de bola do Rodrigo Fernandes no meio de campo com o Júlio, em disputa. O Lucas Pires dá um passe maravilhoso pro Batistão arrumar com o pé e bater no outro no gol. Gol do Santos. Aí o árbitro é um dos Pereira Sampaio, né? É um dos irmãos. Eu esqueci o primeiro nome dele. Eu já vou lembrar. Ele tá na frente da jogada, tá na frente do lance. E aí alguém, o maldito que não vai pra Copa, que senta no raio da cadeira do VAR lá, ele não... Ele chama o árbitro. Sabe pra quê? Pro árbitro olhar que o Júlio puxou a camisa, o seu Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal, né? O árbitro de vídeo é o Leone Carvalho Rocha, de Goiás. Leone, boa. Leonina a sua decisão, senhor Leone, de Goiás. Aí ele vê o Júlio puxando, só que ele não vê o jogador do Ceará puxando, ele anula o gol. Aí ele tomou uma outra decisão depois, que pra mim foi a pá de cal do jogo. Ele expulsou um jogador do Ceará. Perdão. Expulsou um jogador... Tava comendo amendoim. Turma do amendoim. Expulsou um jogador do Ceará porque o cara fez um carinho no Júlio pra compensar. Uma compensada porca, tosca, ridícula.
Mas sabe o que aconteceu? O Ceará, que ainda saía pro jogo e dava espaço pro Santos, meteu-lhe uma retranca e piorou o jogo pro Santos. O Dorival mandou os caras estacionarem o ônibus e o Santos parou de conseguir chegar no gol adversário. E sabe o que aconteceu? Zero repertório. Sabe qual foi a jogada do Santos? Chuveirinho pra área. Mas não adianta botar Lucas Barbosa, Ricardo Goulart, Juan, Lucas Braga de lateral direito. Aí a jogada do Santos com o adversário fechado era bola pra área o tempo todo. E o goleiro só saindo, pegando, belezinha, sem problema algum, né? Aí empatou o jogo. Jogamos no lixo 2 pontos. Disputamos 6 pontos contra Goiás e Ceará, um deles com 25 mil pessoas, 26 mil pessoas apoiando o time. Tá certo que o gramado estava uma porcaria, eu acho que isso prejudicou um pouco quem constrói, que é o Santos, né? E não quem destruía, que era o Ceará, mas o Ceará estava jogando também no primeiro tempo. Aí você joga no lixo 5 pontos em 2 rodadas do Campeonato Brasileiro contra times que o Santos tinha obrigação de fazer pelo menos 4 pontos. Obrigação de fazer. Fez 1, tinha que ter feito 4, né? E aí, eu vou ser obrigado a ler aqui nos comentários que eu sou exagerado, que eu corneto, que eu quero a queda do Bustos, não sei o quê. Eu tenho um amigo que me mandou mensagem, ó, isso porque tá mostrando o Dorival é melhor do que o Bustos. Eu gosto do Dorival, vocês sabem disso, mas eu entendo que o trabalho do Bustos é bom. Só que ele precisa se ajudar, pelo amor de Deus, ele precisa se ajudar. Ele precisa parar de escalar o time desse jeito. Não é possível que ele reveja os jogos quando ele enfia o Marcos Leonardo e o Angulo juntos. Não é possível que ele veja algo útil nesse sistema. Não é possível. E não adianta vir me encher o saco, dizer que eu pego no pé. E não adianta vir dizer que a vitória de quarta-feira foi épica, porque as pessoas ficam entorpecidas, com os sentidos entorpecidos pela sensação da vitória. Como foi contra o La Calera. Uma apresentação horrorosa. O que me irrita é que esse time pode fazer mais do que fez nesses últimos 3 jogos. E não fez por decisão do treinador. Porque ele se equivocou nas escalações. Por que ele não faz a mesma coisa que ele fez antes? Ele já escalou o time, ele sabe fazer. Quando o cara é um Zé Ruela, um zero à esquerda, que não sabe o que está fazendo da vida, eu até relevo. Falo, porra, esse cara não sabe. Mas o Bustos sabe fazer. Por que não faz? Então, lamento pelo torcedor que gastou o dinheiro dele, que foi no jogo, no frio, o que entrou no segundo tempo, o que nem entrou, para ver uma apresentação dessa em que eu divido por 3 a responsabilidade. O técnico por escalar mal, os seus jogadores que não podem perder as oportunidades que perderam. Jogador de futebol profissional não pode perder o gol que o Angulo perdeu. O Marcos Leonardo é menino, ainda pode aprender, mas já tem rodagem para tomar decisões melhores. E a arbitragem, que é uma vergonha. A arbitragem, e olha, não adianta eu falar aqui, não adianta o Santos fazer carta, ir lá na CB, não vai mudar nada, não vai mudar. Os caras vão continuar fazendo esse tipo de atuação em todos os jogos, mas nos do Santos é um troço impressionante, cara. Então, se você já sabe que vai ter problema com arbitragem no Brasil, você tem que jogar melhor. Você tem que fazer como em 2004, você faz 10 gols para valer 1. Ah, mas o time não é tudo isso. Desculpa. Para enfrentar Ceará e Goiás é o suficiente. Aí terminou o jogo, e olha só, hein? Terminou o jogo ainda, o Santos só com 51% de posse de bola. O Ceará com 1 a menos, quase que o segundo tempo inteiro, teve 49% de posse de bola. Porque o primeiro tempo foi um absurdo, foi 63-37, eu acho. E aí chutes a gol. O Santos deu 16. O Ceará deu 11. Mas vocês sabem quantos chutes o Santos acertou na meta? 3. Sabe quantos chutes o Ceará acertou na meta? 4. Então, não briguem comigo. Não discutam com números, com fatos. O Santos pegou o Ceará em casa, empatou.
o Santos chutou no gol menos do que o adversário, acertou na meta, no alvo, menos que o adversário e teve 2% a mais de posse de bola. Por quê? Por que será? Né? Mais um jogo em que o Santos se desgastou, correu até o fim, se matou, porque se você constrói resultadinho, amiguinho, você administra, você poupa no jogo. O Palmeiras faz muito isso. Às vezes ele ganha um jogo de 1-2-0, ele tira o pé e fica tocando bola. Podia ter sido assim na quarta, podia ter sido assim hoje. Né? Aí o que acontece? Desgasta mesmo. Tá correndo igual louco atrás do resultado. Aí vai meter o reserva na terça-feira contra o Banfield. Batistão não vai jogar porque está suspenso. O Goulart pode jogar porque não entrou quase, né? Jogou pouquinho. Então terça tem jogo. E aí domingo tem o Palmeiras. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu posso errar redondamente, pode dar certo, mas se ele entrar com Angulo e Marcos Leonardo contra o Palmeiras, é o chamado suicídio. É suicídio um negócio desse. Não deu certo contra o Goiás, não deu certo contra o Ceará. Se ele meter Angulo e Marcos Leonardo, os dois juntos, contra o Palmeiras, é suicídio. Eu espero que ele não faça isso. Aliás, eu espero que o Santos vença o Palmeiras. Porque o futebol ele é cheio dessas peripécias, né? Espero que o Bustos dê um show no domingo que vem. Que o Santos faça uma grande partida como fez contra outros times quando jogou na Vila, né? E aí eu venho aqui bater palma pro técnico, que é o que eu quero fazer, né? Então eu vou pedir encarecidamente para os senhores, que eu vou falar com todas as letras, tá? Para ficar claro, porque tem gente que faz questão de não entender. Eu não quero que demitam o Bustos. Eu não sou contra o trabalho dele. Mas eu sou obrigado a analisar a realidade e não brigar com números e fatos. O Santos foi mal contra o Ceará. Ah, mas pressionou no segundo tempo de qualquer jeito. Bumba meu boi. Como foi mal contra o Lacaleira e como foi mal contra o Goiás. O Santos perdeu o embalo que vinha tendo com jogos bons. Grandes jogos até. Fazendo a partida que fez, mais uma. Então, vamos para mais uma semana. Apoio o treinador. Espero que ele reveja alguns conceitos. Vamos ver que time que ele coloca terça-feira, porque o Santos tem obrigação de classificar na Sul-Americana. Tem obrigação de classificar na Sul-Americana. Não dá para... se empatar, depende do resultado do outro jogo. Então tem que ganhar. Então tem obrigação de ganhar na Sul-Americana e tem obrigação de fazer um jogo digno contra o Palmeiras. Digno. Um jogo decente contra o Palmeiras. O Santos tem obrigação de fazer um jogo decente contra o Palmeiras. E olha que eu não estou falando nem ganhar o jogo, hein? Para não dizerem que eu estou pressionando o treinador. Faça apenas um jogo digno, competitivo, inteligente. E aí é pedir, pelo amor de Deus, para o árbitro que vier. Deve ser o Rafael Claus, né? Provavelmente vai ser o Rafael Claus. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Deve ser o Rafael Claus. Vai vir um negócio assim. Ou Luiz Flávio. Uma coisa assim vem. Então é isso. Eu só queria, de vez em quando, me divertir. Quer dizer, aconteceu, vai. Eu já fiz vídeos recentes aqui, eu não vou ser injusto. Em que eu estava super feliz com o momento do Santos e tal. Mas eu vou reforçar só o que eu tenho dito. Me incomoda muito, muito, muito saber que o técnico do Santos é um cara que tem capacidade, que tem potencial, e ele me monta o time desse jeito de novo. E a diretoria, em relação à arbitragem, não sei. Vai falar o quê? O Dracena vai reclamar? O presidente vai mandar carta? E fica uma dica lá para a gente terminar. Falar com o pessoal de Barueri para cuidar desse gramado aí, né? Acho que pode cuidar melhor desse gramado, porque estava bem feinho, né? Se o Santos for usar a Arena Barueri com mais frequência, não sei se dá tempo de arrumar esse gramado, por exemplo, já para a próxima fase da Sul-Americana. O Santos vai ter que jogar no Morumbi. É uma pena. Eu preferiria jogar lá com aquele clima de alçapão, né? Do que jogar no Morumbi, que é um estádio frio, que vira quase que um campo neutro. Mas não dá para jogar com esse campo aí não. É muito, muito inferior ao gramado da Vila. Então, para o ano que vem, quando a Vila estiver em obra, que o pessoal lá da Prefeitura de Barueri faça um projeto, porque Barueri tem dinheiro para caramba, né?
ou cuida melhor desse gramado ou mete um gramado misto, sintético, com grama natural ou todo sintético, porque para ter uma grama natural dessa aí, pelo amor de Deus, né? Então já vamos pensar no futuro, porque o Santos vai usar o estádio, então arrumem o gramado. É isso, meus caros. Digam aí o que vocês pensaram a respeito do jogo, desse empate, dessa arbitragem medonha, do gol impressionante que o Angulo perdeu e da opção tática do professor Bustos, que foi equivocada ao meu ver de novo. E eu peço encarecidamente ao treinador do Santos que ele volte a escalar o time da melhor forma que ele encontrou, que era no 4-2-3-1, né? Testa aí, quem sabe, o Sandri de volante, o Zanocelo de meia, porque o Zanocelo está chegando bem no ataque, né? Vamos fazer uma experiência, Batistão de um lado, Zanocelo no meio e Júlio na esquerda, o outro jogador, né? Porque o Júlio também foi menos ruim do que o Angulo, mas também não foi lá grandes coisas. É isso, tá certo, meus caros? E se a gente volta aqui nas próximas horas aqui no canal para falar mais do Santos. Segunda-feira tem o Esporte em Destaque também, já vai ter pré-jogo porque tem jogo na terça. E eu achei que eu não fui muito pistoleiro hoje, né? Foi um full pistola light, né? Não sei o que vocês acharam. Não foi um pistolaço, foi uma revolta suave, né? Mas é isso, eu não aguento ver o Santos jogar desse jeito e achar que são tudo flores e que tá tudo ótimo e vamos bater palminha e vamos que vamos e tal, né? Ó, os cachorros estão latindo, é hora de encerrar. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.